Bom dia, tudo bem? Vamos juntos dar a lição. Hoje é nosso estudo adicional. Vamos fazer um breve resumo dos principais tópicos que vimos durante a semana. A semana que nós vimos a lição chamada Entre os Candelabros, o foco dela foi entender um pouquinho a visão das 7 igrejas do Apocalipse. E durante o livro do Apocalipse, nós temos que entender que existe uma estrutura. A estrutura é a seguinte: temos uma visão introdutória e em seguinte a visão principal. Todos os grandes ciclos de visões, como 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, segue essa lógica. Temos uma visão introdutória e em seguida uma estrutura principal. A visão introdutória da visão das 7 igrejas mostrava Jesus glorificado. Isso é importante porque muitas pessoas naquela época tinham a imagem de um Jesus que era um servo sofredor, que tinha sido morto na cruz, torturado, maltratado. E agora João retrata ele como sendo um ser glorificado. E a sua imagem foi tão poderosa que ele não conseguia nem descrever isso em palavras humanas. Ele teve que tentar usar metáforas. É como aquilo, é como isso, é como aquilo, como aquele outro. E o mais importante disso é que Jesus é apresentado no meio dos candelabros. E o livro do Apocalipse, do capítulo 1, mostra que os candelabros são as 7 igrejas. Lembrando que o número 7 também é um número que representa a plenitude. Então Jesus está no meio da sua igreja durante todo o tempo, a totalidade do tempo, a plenitude do tempo. Além disso, Jesus ele tem os seus mensageiros, os seus anjos. A palavra anjos e a palavra mensageiro são a mesma palavra em grego. Então, os mensageiros dessas igrejas, eles estão nas mãos de Jesus. Jesus está sustentando a sua igreja. Está no meio dela e sustentando a sua igreja. Por isso, ele repete em cada uma das mensagens a mesma frase: eu conheço. Porque Jesus conhece a necessidade específica de cada igreja. Por isso, ele dá o diagnóstico correto para essa igreja. Ele dá o diagnóstico exato. Ele fala qual é o problema espiritual dessa igreja e qual é a solução. Nós também tivemos um dia de estudo que nós vimos sobre a questão de quando era o dia do Senhor no livro do Apocalipse. Nós vimos que das diversas possibilidades, a que faz mais sentido no tempo de João e no contexto bíblico era o dia de sábado. O dia do Senhor na Bíblia, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é o dia de sábado. Nós vimos isso que lá no Antigo Testamento Deus chama o sábado como dia dele. E no Novo Testamento Jesus ele usa claramente a expressão: eu sou o Senhor do sábado. Se Jesus é o Senhor do sábado e Deus é o dono do sábado, qual é o dia do Senhor? É o dia de sábado. É uma lógica exata da Bíblia. Claro, nós também vimos que as 7 igrejas elas trazem mensagens com 3 aplicações. A primeira aplicação é a aplicação histórica para aquelas igrejas que estavam lá na Ásia. Para as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas eram 7 cidades lá que ficavam na Ásia Menor, perto de Patmos. E João mandou o livro do Apocalipse para essas 7 igrejas, com uma ordem específica de onde chegasse em Éfeso, que era o primeiro destino vindo de Patmos, tivesse uma cópia para Esmirna e umas cópias sucessivamente até que todas as igrejas tivessem uma cópia de toda a mensagem. Então, a mensagem tinha que ter algum sentido para aquela época e com certeza Jesus inspirou João a usar elementos daquelas cidades para trazer uma mensagem espiritual para as pessoas daquele período, como uma carta pastoral. E é claro que não é apenas uma carta pastoral para aquelas igrejas, também representam 7 períodos da história do cristianismo. Desde a época de João, dos primeiros apóstolos, após a ascensão de Jesus, até a sua segunda vinda. Podemos dividir a história da igreja em 7. E nós vimos que cada mensagem descreve exatamente um período. Vou dar um exemplo. Olha a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é uma igreja onde fala sobre perseguição, sofrimento, sobre permanecer fiel, não importa a dificuldade. A igreja de Esmirna representa o período do cristianismo do ano 100 ao ano 313, que foi o período de maior perseguição, de mais intensa perseguição, onde as pessoas eram jogadas nas arenas para serem mortas pelos animais ou queimadas vivas. Sabe, o período onde o Império Romano mais perseguiu a igreja tem a mensagem exata de fidelidade a Deus, mesmo em face à morte.
ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Essas são as promessas da igreja de Esmirna. Então percebe que cada período da história do cristianismo a gente pode descrever como uma mensagem das igrejas. E é claro, Jesus, como ele conhece as igrejas, ele se apresenta de maneira pessoal para cada igreja, trazendo uma mensagem exata para aquela igreja. E a terceira aplicação, que nós temos das 7 igrejas, explicação histórica, aplicação profética e aplicação universal. Quer dizer que cada uma das 7 igrejas não tinha só uma mensagem para aquelas pessoas do tempo de João, nem são apenas mensagens proféticas sobre 7 períodos da história, mas são mensagens para todos os crentes de todos os períodos. Continuando na história de Esmirna, a igreja de Esmirna, ela representa um período de perseguição ali do século 2 e 3. Também representa, era uma mensagem para as pessoas que viviam em Esmirna no primeiro século, mas é uma mensagem para todos nós que sofremos perseguições na vida, sofremos angústias. E a mensagem de Esmirna é: foque na recompensa, foque na vida eterna, não desanime por causa das lutas aqui deste mundo. Essa é a mensagem universal para todos os crentes de todos os períodos. Então, as mensagens das 7 igrejas, elas mostram que 1, Deus está no controle da história. 2, Deus está no meio da sua igreja. 3, Deus conhece o futuro, porque Ele pode prever com exatidão os períodos históricos. E 4, é uma mensagem do Espírito Santo para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido, ouça a mensagem do Espírito Santo para a sua vida. E que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Lhe dê um excelente sábado na presença de Deus. E até amanhã.